Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, aqui levamos todos os domingos para você, para nossa audiência, né, as principais informações sobre aposentadoria, INSS, os direitos do trabalhador, o funcionalismo e o serviço público, entre outros tantos assuntos. Hoje, para responder as perguntas que você encaminha aqui na nossa consultoria previdenciária, está com a gente o especialista em direito previdenciário, o doutor Tiago Kidrick, em nome de Kidrick Souza Advogados. Também contamos com a presença do doutor Telmo Schor, do escritório Schor Advogados, para tratar da temática dos precatórios, e do diretor do CEPER Sindicato, professor Enio Mânica, representando os professores da rede estadual de ensino. Queremos convidar você para participar do programa com as dúvidas sobre aposentadoria e INSS. Você encaminha a sua mensagem para os nossos canais, os nossos contatos que a gente disponibiliza aqui na tela da Bandeirantes. Sempre colocando o nome e a cidade onde você está falando. Lembro, você encaminhou a mensagem, a gente não conseguiu responder, durante a semana a gente vai interagindo com você aí pelo WhatsApp, pelo Facebook e também pelo e-mail. Não deixa você sem resposta, tá certo? Vamos começar o trabalho, as primeiras dúvidas vão chegando aqui na manhã desse domingo. O Vanderlei, ele é lá de Lajeado. Gostaria de saber se o aposentado por invalidez há 13 anos e 55 de idade vai ter que fazer a nova perícia. O Vanderlei está preocupado aí com o pente fino, doutor Tiago Kidrick, que está acontecendo aí, né, na Previdência Social. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos amigos da bancada, bom dia ao telespectador. Realmente muita gente está preocupada com essa questão do pente fino e esse caso aí, infelizmente, não se enquadra nas duas exceções que a lei trouxe para os aposentados em invalidez que não precisam, né, não serão chamados para o pente fino previdenciário, que são as seguintes. Quem tem 60 anos de idade e é aposentado por invalidez, está fora do pente fino previdenciário. E, com a emenda, conforme já em outras oportunidades no programa da rádio conversamos, quem tem 55 anos de idade, mas tem que ter 15 anos em benefício. Ele está só há 13, né? Ele está há 13, mas está há bastante tempo. Infelizmente, ele pode estar sujeito a ter que fazer outra exame. Tá certo, Vanderlei lá de Lajeado. Outra, a Ana Heloísa, ela tem 55 de idade e é aposentada por invalidez desde 2015. A pergunta, vai para a reavaliação do INSS? Quer dizer que a perícia judicial não vale? O que devo fazer se por 5 anos o INSS diz que tinha capacidade? Trabalho agora, então? O que fazer já que não tenho poupança para esperar uma nova ação jurídica? Olha, uma situação muito próxima da anterior, né? Encaminhada aqui pela Ana Heloísa. É verdade, com o diferencial de que essa pergunta ela se refere que foi feita a perícia judicial. Lembrando ao telespectador que mesmo nos benefícios por incapacidade concedidos na via judicial, a lei trouxe a possibilidade de ser chamado na via administrativa e, inclusive, ser cassado. Então, infelizmente, a resposta para ela é que sim, podem cassar o teu benefício concedido na via judicial através do exame na via administrativa. E esse problema da poupança, né, é um problema que várias pessoas têm reclamado. É difícil quando a pessoa não... Fica a possibilidade de ingressar com nova ação judicial, se houver a cassação do benefício dela. Claro. Importante, né, doutor Tiago, sempre tem em mãos ali o laudo médico atual, né, atualizado, se houver o chamamento, ele não precisar sair correndo para o médico, e tem em casa, chamou, marcou a perícia, já está com o documento em mãos. Né? É verdade, muito importante estar com toda a documentação, né, o seu histórico médico, e caso ocorra de cassarem o benefício, que tem ocorrido na maioria dos casos, né, doutor Solano, ainda resta a via judicial para levar o pleito. Tá certo. Doutor Tiago Kidrick segue com a gente, respondendo as dúvidas que você vai encaminhando aqui na manhã desse domingo. Está com a gente também nosso especialista, nosso consultor na matéria de precatórios, de RPVs, o doutor Telmo Schor. E, doutor Telmo, temos novidades aí, temos movimentos, né? Não tão grandes, né? Não como se gostaria aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Central de Conciliação, né, que visa quitar precatórios aí com uma certa defasagem, chamou novos precatoristas, novos credores para conversar. Como é que está esse deslinde? Para quem está em casa, né, aquele precatorista há anos esperando, já ganhou uma ação, está há muito tempo aguardando a quitação daquele valor já consignado na justiça, via sentença, e até agora nada, né? Como que vai funcionar esse novo chamamento aí pela Câmara de Conciliação? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Eu é que agradeço, bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas, professor Mânica, doutor Tiago.
E essa semana tivemos aí uma recepção pelo presidente de Fini no Tribunal de Justiça, recebeu lá a diretoria da Ordem, doutor André Sontag, nos representando o presidente da seccional, e nos foi tratado aí com o presidente do tribunal essa questão da central de conciliação que a PGE está levando a cabo, está levando a efeito. Está fazendo o 4º chamamento, são 8.750 credores para 1.500 precatórios, e a PGE está fazendo uma força na divulgação dessa central de conciliação, na medida em que, com pouco recurso, ela, num deságio de 40% na central do acordo, um percentual de 40% de deságio impositivo, não há possibilidade das pessoas negociarem, não 10, tem 12, margem. 15, não há uma margem. E com esses recursos, a PGE impinge ao credor a aceitação. Num momento de crise, como nós já vamos tratar inclusive aqui, num momento de crise que o Estado está enfrentando e que as pessoas recebendo seus salários de forma parcelada, servidores públicos, pensionistas, terminam, sim, quase que tendo uma adesão forçada pela necessidade econômica, financeira que elas estão enfrentando. Então, terminam, sim, aceitando esse acordo com um deságio de 40% e a Procuradoria-Geral do Estado, com esse recurso que é pouco, termina atendendo um número maior aí de credores, Solano. Doutor Telmo, são mais de 8 mil pessoas, mais de 8 mil precatoristas que podem ser beneficiados nesse chamamento. Como que funciona? Tem que esperar em casa, tem que entrar em contato com o seu advogado, entrar em contato com o Tribunal de Justiça? Qual é o procedimento para quem está em casa nos assistindo? Há um convênio da Procuradoria-Geral do Estado com o Tribunal de Justiça e que, na medida em que esses precatórios são analisados na sua ordem cronológica, eles são feitos mediante intimação do próprio Diário da Justiça. O Tribunal de Justiça faz a intimação na pessoa do advogado e o advogado pretendendo e evidentemente contatando com seu cliente, fazendo a consulta se ele quer ou não o credor aderir a essa modalidade, a essa formatação, apresenta a sua indicação de que sim tem interesse em fazer o acordo e a etapa seguinte é a atualização do cálculo, a atualização do valor para efeito de então ofertar a proposta por escrito e num valor como esse referido por ti, com 40% de deságio do precatório atualizado. Tá certo. Doutor Telmo retorna aí para a gente falar um pouquinho mais sobre essa temática, importante temática dos precatoristas. Doutor Telmo já levantou o assunto, quero falar então com o professor Enio Mânica, né, sobre um novo parcelamento, né, de pagamento aqui dos servidores públicos. Olha, professor Enio Mânica, R$350, a promessa aí da última sexta-feira de ser incrementado em torno de mais R$170, R$180. Quer dizer, os servidores estaduais já estamos aí chegando no 10º dia do mês e não receberam nem R$600 na totalidade. O que o governo pretende com mais essa medida? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, companheiros aqui da bancada, bom dia a todos os telespectadores. É insuportável isso que o governo está fazendo, o 21º parcelamento, e esse, então, é de forma abusiva, é uma tortura, né, inigualável. Até me corrigindo aqui, minha produção me alerta, na verdade, já chegou num patamar em torno de R$800, o que não resolve muito, mas apenas para sermos precisos aí com a informação. Tudo bem, mas, na verdade, os trabalhadores em educação, professores e funcionários de escola, já com um salário que não tem reajuste desde 2014, o nosso salário já é miserável. O parcelamento, quer dizer, nós, na verdade, quando chega essa parcela, ela vai totalmente para cobrir, né, o negativo da gente. Então, por isso que os BOs, né, que os professores e funcionários estão fazendo, estão sendo assim muitíssimos, né, e ainda estão acontecendo, porque estamos vivendo um momento terrível, né, nós não podemos mais suportar. E, então, entramos em greve, é uma greve que nem definimos o tempo, né, indeterminado, nem que é tempo indeterminado. Na verdade, é tempo indeterminado, mas qual é a avaliação da categoria? Que é uma greve que nós vamos avaliando continuamente, tem uma caravana que vai sair para fazer com que haja um debate, uma discussão, né, e fortalecimento da greve,
A greve começou muito forte, Sim. com 60% de adesão, e a perspectiva é que segunda-feira aumente mais ainda, de acordo com o relato que tivemos dos diretores de núcleo. Então, há uma greve que é uma necessidade porque não se suporta mais esses parcelamentos, essa falta de reajuste, essa falta de verba para as escolas, essa falta de verba para a educação, para a saúde, para a segurança. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento terrível. E, na verdade, a gente sabe que se o Estado está conseguindo pagar todos os credores, né, todos os fornecedores, por que não tem dinheiro para o funcionalismo? Então, nós entendemos que é um objetivo político, né, porque o governador quer renegociar a dívida, tá, com a União, entregando todas as estatais, aumentando em mais 30 bilhões a dívida, quer dizer, fazer a mesma coisa que o Brito fez, quer dizer, a gente devia 9, já pagamos mais de 20, estamos devendo 50, e nessa renegociação vamos dever 80. Então, a categoria não suporta mais, né? Terça-feira é um dia muito importante, um ato público na Assembleia Legislativa, para impedir que o Sartori aprove todos os seus pacotes demandados. Daqui a pouquinho eu vou querer que o senhor aborde um pouquinho mais essa temática aí, que é esse importante ato da próxima terça-feira. Professor Enio Mânica, do CEPER Sindicato. Ainda a consultoria previdenciária, doutor Tiago Kedrick, do escritório Kedrick e Souza Advogados. A Cristina, aqui de Porto Alegre, tenho 52 de idade, minha carteira ficou assinada por mais ou menos uns 5 anos. O restante trabalhei como autônoma e não paguei INSS. Minha dúvida, posso pagar esses anos anteriores? Como é que é feito esse cálculo? Se o período que ela deixou de pagar está nos últimos 5 anos, o pagamento é feito de uma forma mais automática, mais fácil, ela mesma estabelece o valor. Quando o período é pretérito a 5 anos, dos 5 anos anteriores ao que ela vai pagar, o valor é decidido pelo INSS. Sim. E ela tem que comprovar a realização da atividade. Então, tem 2 requisitos aí, né? O pagamento dos valores, e nesse caso, do que estaria prescrito, o INSS é que vai calcular com base na média dela, vai definir os valores. Claro. E também ela vai ter que fazer a prova de que exerceu a atividade. Uma rapidinha aqui, o Altair, ele é lá de Sapucaia, tenho 51 de idade, sou aposentado por invalidez há 17 anos. Serei convocado para fazer a perícia? Pois sim, porque ele não tem os 55 anos de idade que a lei estabeleceria, né? Ele não precisaria ir se ele tivesse 55 anos de idade, porque ele já tem 17, né? Sim. Então, e também não tem os 60 anos de idade. Então, ele pode ser convocado e pode ser cortado o benefício dele, infelizmente, com tantos anos de benefício por incapacidade. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa, benefício por incapacidade pode contar como tempo de contribuição, claro, se intercalado entre 2 momentos de capacidade. Em último caso, ele poderá recolher e esse tempo, né, ser incorporado ao patrimônio jurídico previdenciário dele. São 17 anos, São né? 17 é um bom tempo, né, aí para contar para a aposentadoria. Obrigado, doutor Tiago Kedrick, que segue. Você continua mandando as dúvidas para a gente aqui. Quero concluir aqui a participação do CEPER Sindicato, conversando com o professor Enio Mânica. Professor, o senhor iniciava a falar desse evento na próxima terça-feira. O que o governo está tentando aprovar na Assembleia Legislativa? São várias emendas constitucionais, um projeto 148 que quer acabar com os sindicatos, porque qual é a força que o trabalhador tem diante do seu patrão, que domina tudo, né? A única força que ele tem é o seu sindicato para se organizar, para poder se mobilizar e fazer a luta. Então, na verdade, esse projeto diz que cada sindicato terá somente um representante. Então, imagina, o CEPER Sindicato, que tem 2.500 escolas, todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos 42 núcleos, temos 15 pessoas na direção e agora, de repente, vamos ficar com uma pessoa. Inviável, né? É inviável. Quer dizer, na verdade, o governador não quer realmente que possa ser combatido. É isso, é destruir o sindicato e ficar fazendo livremente o que ele quiser, sem ter, de fato, um contraponto, de fato, uma reação, uma luta, né, mostrando que ele realmente não tem razão de fazer isso. Tá certo. Agradeço ao professor Enio Mânica. E nesse assunto a gente vai voltar no próximo bloco, falando aí com a FESERGS, vem trazer a mesma temática, né? Também a federação está preocupada com esses movimentos aí do governo José Ivo Sartori. Pensando nos servidores, a Copsergs proporciona renegociação de dívidas e empréstimos a juros competitivos e com desconto em folha. Atendimento jurídico com equipe experiente em questões do serviço público.
Além disso, a Copsergs está com um consultório odontológico especializado em odontopediatria e também em próteses dentárias. Em breve, também haverá atendimento médico, psicológico e fisioterápico. É a Copsergs pensando no melhor para os servidores. Conheça mais em copsergs.com.br. Copsergs, a cooperativa dos servidores estaduais do estado. Já já a gente retorna, tem mais bate-papo aqui com o Chora Advogados, Cridic e Souza Advogados e também com a Fesergs, que está chegando aí com o seu diretor Marcos Correia, aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo, nosso espaço tradicional aqui no Grupo Bandeirantes, a partir das 8h30 da manhã e com o horário alternativo aos sábados, a partir das 7 horas da manhã. Obrigado pela audiência, você que vai encaminhando a sua dúvida na consultoria sobre Previdência. Hoje a gente está com o Dr. Tiago Kidrick, do escritório Kidrick e Souza Advogados, respondendo as questões que você encaminha para a gente. O Luiz, ele é lá de Charqueadas. Um abraço a toda a região aí carbonífera do estado. Minha esposa tem mais de 15 anos de contribuição, doutor Tiago, mas vai fazer 60 anos no ano que vem. Ela é de 1958. Ela precisa continuar contribuindo? E quanto falta para ela se aposentar? É a dúvida do Luiz. Bom, se ela tem 15 anos de contribuição, então ela tem um mínimo para se aposentar por idade. Então, independentemente do valor, bastaria ela esperar a idade no ano que vem. Mas seria interessante ela ver qual o valor que ela vai querer receber, se ela tem, qual a média que ela está, né? Sim. Fazer um planejamento previdenciário quanto a isso. Mas se for só o salário mínimo, ela não precisa mais pagar até o ano que vem. E em relação à reforma da Previdência, né? Porque ele pode estar pensando também, será que não vai entrar a reforma da Previdência e ela vai ser prejudicada? Claro. Na modificação da aposentadoria por idade, no atual texto, tá? Só vai começar a aumentar a idade para a mulher a partir de 2020. Então ela escaparia. Então, Perfeito. seria essa a resposta dele. Então, tá muito bem encaminhada a questão previdenciária da esposa aí do nosso telespectador Luiz, lá de Charqueadas. Bom, vamos saber como é que estão os movimentos aí dos nossos parceiros aqui do Boca no Trombone. Está chegando aí a Agenda em Dia com o Jonathan Bittencourt. O Sindicato dos Técnicos Científicos do Rio Grande do Sul cumpre a agenda nesta próxima semana nos núcleos regionais. Dia 13, os representantes vão até Ijuí. Já no dia 15, a Cruz Alta, para tratar dos temas da categoria. O dia 14 de setembro deve ser marcado por um Dia Nacional de Mobilização dos Servidores Públicos Federais e de outras categorias da iniciativa privada contra a retirada de direitos e em defesa do serviço público. Os servidores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul aprovaram parar os trabalhos por 24 horas no dia 14 e realizar atos públicos específicos e em conjunto com outras categorias. A gente sempre traz para vocês, né, as novidades aí dos nossos parceiros aqui do Boca no Trombone. Falando em mobilização, você viu aí o Sintrajuf, né, mobilização aqui no estado, também a Fesergs, que hoje aqui no programa está representada pelo seu diretor, o Marcos Correia. Obrigado, Marcos, por estar com a gente na manhã desse domingo. E a gente quer saber, a gente estava falando no bloco anterior com o CEPER Sindicato sobre esse apanhado aí de projetos de lei, de mudanças na Constituição Estadual, que o governo estadual está tentando emplacar. A federação está bastante preocupada com esses movimentos e vai estar atuante junto aos deputados estaduais. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Certamente, Solano, a gente está engajado e entendendo todo o processo que está acontecendo em torno desse tema e esse ataque constante aí aos servidores, e a gente certamente vai participar agora dessa retomada dos movimentos de defesa do Estado, né? Do Estado, de defesa do público. Então, eu quero saudar os colegas de bancada e os telespectadores
dizer que a FESERG está engajada, está convocando todos os servidores, todos os sindicatos filiados à FESERG a estarem na praça a partir de terça-feira, ouvirem o chamado dos seus sindicatos, porque o momento é muito crítico. A gente sabe a política que está por trás desse desmonte do Estado. Ela já aconteceu lá atrás, a gente tem convicção de que essa política é equivocada, ela já deu resultados negativos. A renegociação da dívida lá em 97 é um exemplo disso. Então, vamos cometer o mesmo erro, só que agora como farsa. Então, o servidor precisa se mobilizar, precisa assumir essa responsabilidade como representante do Estado e defender o Estado, porque defendendo o Estado, defende a maioria da população que faz o uso desse serviço público, né? Sem dúvida, a gente sempre comenta isso. Né? A gente tem que estar sempre estimulando o servidor público, porque na verdade ele que faz o Estado acontecer, ele que faz a máquina girar. E eu lhe pergunto, Marcos, qual é a perspectiva desse trabalho junto aos deputados estaduais? A federação está confiante? Os sindicatos que vão encampar essa ideia vão estar presentes lá na próxima terça-feira. Como que deve ser a reação dos deputados estaduais? A gente tem um entendimento que começa a haver uma conscientização mais profunda dessas políticas que vêm no afogadilho. Por exemplo, desse projeto que foi protocolado no final da tarde, acho que foi na semana que passou. Sim. Antes do feriado. Então, dá para ver que tem uns caminhos que parece que não quer deixar transparente essas intenções. Então, a gente dentro da Assembleia faz um trabalho constante e está tendo um retorno positivo. Está vendo líderes de bancadas nos vendo que o que a gente está fazendo é uma coisa muito maior do que defender simplesmente o contra o parcelamento, é contra um serviço público em geral, que é importantíssimo, né? Tá certo. Muito obrigado, Marcos Corrêa. Depois a gente retoma, só para reforçar o dia, né, e o horário lá desse encontro na Assembleia Legislativa. E certamente, né, doutor Telmo Chora, essa situação do Estado, ela tem um reflexo quase que imediato para os precatoristas, que são pessoas que já tiveram um prejuízo lá na origem, após esse prejuízo tiveram que ingressar com a demanda judicial e há muito tempo espera a resolução disso. A gente falava no primeiro bloco sobre a Câmara de Conciliação, mas como anda aí o pagamento das ordens preferenciais e também da ordem cronológica para os precatoristas aqui do Rio Grande do Sul? Não está no nível, na velocidade e na necessidade com que as pessoas estão precisando, estão necessitando. Haveria de se tratar de adequar o fluxo de pagamentos com maior intensidade, com maior velocidade, mas esse processo todo passa por uma situação semelhante ao que houve no Rio de Janeiro, em que lá a União vai em socorro e vai aliviar o pagamento da dívida para com a União. Possivelmente, agora, com o Rio Grande do Sul, vai ser a próxima etapa em que isso vai ser implantado. E aí, em aliviando o pagamento das dívidas com a União, haveria uma forma de atender os credores de precatórios de IRPVs aqui no Estado com um maior volume, com um maior fluxo. Apenas para registrar, a Câmara de Conciliação de Precatórios pagou 48 milhões de reais até agora, com dívida de precatórios, utilizando 28 milhões. Então, é um valor que, frente a esse montante da dívida, que são cerca de 13 bilhões, é ainda muito tímido, muito devagar, e esse fluxo haveria de ser melhorado. Tivemos boas notícias agora por parte do desembargador Diffini, que assegurou que o montante do valor que estava disponível lá não iria mais para o Caixa Único do Tesouro, e sim está sendo canalizado para o pagamento dos acordos. Esperamos que o fluxo, pelo menos, a velocidade, a vazão com que esses recursos cheguem com mais rapidez e com mais fluidez aos titulares e aos credores. Tá certo. Muito obrigado, doutor Telmo Chora, em nome de Chora Advogados, nosso consultor na matéria dos precatórios, das RPVs aqui no Boca no Trombone. Mais questões que vão chegando. O Itamar receba um amparo social por invalidez. Vamos chamar para o INSS, doutor Tiago Kedrick? Itamar, o senhor sabe que benefício assistencial, né, ele é um benefício que pode ser sempre chamado, inclusive é uma previsão no artigo
21 da Lei Orgânica de Assistência Social, né, Sim. que de 2 em 2 anos pode ser convocado quem recebe o LOAS, né? Então, a notícia que a gente tem é que o INSS está cruzando alguns dados. Eles estão preocupados primeiramente com essa questão dos recebimentos de valores, né, para cortar esses benefícios assistenciais, mas também o senhor pode ser chamado. Na lei do pente fino não há nenhuma menção aos benefícios assistenciais, Perfeito. porque já existe na lei do LOAS. Vamos viajar um pouquinho, vamos lá para Carazinho. Um abraço ao Fabiano. Tem uma dúvida sobre a aposentadoria da minha mãe, agricultora que é. Gostaria de saber quais são os requisitos da aposentadoria para os ruralistas. Ela ficou alguns anos sem recolher para o Fundo Rural. Teria que ser feita uma análise. É Fabiano, né? É. Fabiano, eu lhe dou um conselho para o senhor ir no site do INSS. No site do INSS tem vários documentos que o senhor e a sua mãe podem utilizar para comprovar esse trabalho rural, né? Que a grande dificuldade é essa comprovação documental, Sim, sim. que também pode ser complementada pela prova testemunhal, mas o senhor precisa de um início de prova material, né? Sabendo que se a aposentadoria for de segurado especial rural, aposentadoria rural propriamente dita, né? Para a mulher, a idade é de 55 anos, a mínima para se aposentar. Mais uma, essa aqui da capital, Silvio Mendes, de Porto Alegre. Minha esposa tem 30 anos de contribuição e 49 de idade. Ela já pode se aposentar? Vai perder muito? Já pode se aposentar e vai perder muito, né? Respondendo, o fator previdenciário vai ser bem alto no caso dela. Não vai importar se o benefício for de um salário mínimo, mas se não for, seria uma perda de mais ou menos, acho que uns 45% do valor da média dela, a perda em fator previdenciário. Tá certo. Muito obrigado, doutor Tiago Kedrick. Kedrick Souza Advogados, o doutor Tiago é nosso consultor aqui e também lá na Rádio Bandeirantes com o Boca no Trombone. Quero reforçar então com o Marcos Correia. Marcos, próxima terça-feira, dia 12, todos na Assembleia Legislativa. Sem dúvida, Solano, todos na Assembleia Legislativa por um motivo muito maior e muito mais importante, que é defender o nosso Estado de direito democrático e que com a função de prestar um serviço público digno e de qualidade. Essa é a missão da FESERGS e o servidor fazendo essa luta, ele luta por ele mesmo também, porque a grande maioria da população que faz uso, que necessita do serviço público, não tem a possibilidade, muitas vezes, de lutar, de ter a garantia, como o servidor público tem, ter uma consciência mais aprofundada, como o servidor público tem. Então, a FESERGS está extremamente preocupada e, mais uma vez, reforçando todos os colegas servidores aí, solidariedade com relação a esse parcelamento. É uma covardia isso que está sendo feito com o servidor, porque é equivocada as premissas que o governo está utilizando para fazer esse parcelamento. Inclusive, teve um aumento de receita aí, em função dos aumentos de impostos em 2 bilhões de reais. A folha gira em torno de 1,2 bilhões e cadê o dinheiro? Pois é, o gato comeu, né? Ou o governo deixou numas contas obscuras aí. Obrigado ao Marcos Correia, em nome da FESERGS aqui no Boca no Trombone. Acabou, ponto final e mais um Boca. Mais uma vez, muito obrigado a você, né, pela sua audiência. Domingo que vem a gente está de novo aqui, das 8h30 às 9 horas da manhã. Muita consultoria, informação sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre vários assuntos que vão aqui, desfilando nas manhãs de domingo, aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.